fazer um contato com o deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores, com a gente aqui na Espaço FM. Fontana, aqui para os amigos da Espaço. Fontana, a gente tá com saudade de te ouvir, de conversar pessoalmente. E a notícia boa que eu recebi da sua assessoria: verbas, recursos para Farroupilha, deputado Fontana. Sempre, né, Rogério? Sempre, aliás, nesta história de muitos anos, né, de trabalho como deputado federal, Farroupilha, como vocês sabem, sempre foi uma cidade muito especial entre os meus compromissos, né, pela minha ligação política e afetiva com a cidade, né, porque a maioria dos ouvintes sabem que a minha família é de Farroupilha e eu sempre tive muito apoio na cidade de Farroupilha. Aliás, quero agradecer muito, né, este apoio que tenho há 6 eleições como candidato a deputado federal. E nesta última leva, né, recente de emendas que eu assinei, sempre ressaltando, Rogério, que eu não assino emenda secreta, eu sou totalmente contra o orçamento secreto, ele é uma excrescência, uma imoralidade. As emendas que eu assino são emendas individuais do parlamentar Henrique Fontana, que representa 110 mil eleitores, e assina emendas, portanto, públicas e destinadas para locais que são também públicos e de absoluto interesse da população. A minha última emenda assinada para Farroupilha, mais uma vez, contemplou o nosso Hospital São Carlos, com mais de 250 mil reais. Aliás, são muitas vezes, né, que eu trabalhei para conseguir levar verbas para o nosso Hospital São Carlos. E ao longo destes 24 anos de trabalho como deputado federal, muitas coisas aí em Farroupilha aconteceram fruto do nosso trabalho em conjunto com todos vocês. O Parque dos Pinheiros foi revitalizado com recursos que eu viabilizei, 6 postos de saúde que nós construímos em diferentes bairros, que eu não lembro agora o nome de todos, mas lembro do Burate, do Cinquentenário, do bairro Esperança, né? Foram postos de saúde que o meu trabalho ajudou a levar para Farroupilha. Também a Estrada do Salto Ventoso, que é uma luta de muitos anos e muitas vezes eu destinei recursos para ir. A praça em frente à nossa igreja matriz. Enfim, tantas coisas boas que fomos fazendo aí ao longo desta caminhada como deputado federal, representando a comunidade de Farroupilha e o estado do Rio Grande do Sul. Só para a gente manchetear aqui, nessa sua visita no sábado passado, só anunciando qual o valor de recursos, Fontana? Esta última emenda são 250 mil reais. Destinadas ao São Carlos. São Carlos. Para compra de equipamentos. Bom, deputado, só para a gente aproveitar e te agradecer sempre, mais uma reeleição agora, um pré-candidato à reeleição? Não, Rogério, foi muito bom tu teres me perguntado isso, porque com a grande audiência que tem a Rádio Espaço, eu posso falar isso, né, para as pessoas como um todo e muito especialmente para os meus eleitores. Eu tomei uma decisão, Rogério, de mudar o meu ciclo de vida, né, de encerrar este meu ciclo como deputado federal. São 6 mandatos que eu exerci sempre com muita alegria e muita honra. Eu gosto muito de ser deputado federal. É uma atividade extremamente nobre que me motiva muito, mas eu entendi que era hora de partir para uma renovação, né? E estou especialmente empenhado em 2 pré-candidaturas que apoio. Uma delas é a do Alexandre Lindemeyer, que foi prefeito de Rio Grande por 8 anos, foi deputado federal, é um advogado trabalhista, sempre foi um dos coordenadores das minhas campanhas, né? Sempre me apoiou, e eu estou, portanto, muito empenhado em apresentá-lo para a sociedade gaúcha. E também a professora Cláudia Schedeck, que foi reitora do nosso Instituto Federal de Ensino Técnico, né, aí da Serra, cujo campus é em Bento, mas nós temos um campus também em Farroupilha, que aliás é uma das ações pelas quais eu trabalhei à época para federalizar a nossa escola técnica aí de Farroupilha, que hoje é um Instituto Federal. Mas eu, como te dizia, Rogério, tomei a decisão de encerrar este ciclo como deputado federal. Quero agradecer muito, né, muita gratidão com os milhares de votos que eu sempre recebia em Farroupilha, e dizer para vocês que eu não vou me aposentar da política, eu vou continuar atuando na política. Eu acredito na política, gosto da política, entendo que ela é uma ferramenta importantíssima para construirmos governos de qualidade, que mudem a vida das pessoas, que
fundamentais, mas eu quero ver se contribuo agora de outras maneiras que não mais como deputado federal. Surpresa aqui, Fontana, mas só um detalhe, nenhum cargo, mas vai trabalhar, digamos, para o Edgar Preto aqui no estado, para o Lula no país, não tira o time de campo, Fontana, é isso? Bem claro. Não tira o time de campo, eu estou na linha de frente da campanha do presidente Lula, aliás, nesta minha estada em Farroupilha, fizemos uma ótima reunião com perto aí de 35 lideranças importantes do nosso campo político, né, para falarmos exatamente da campanha do presidente Lula. E aqui no estado, Rogério, eu estou muito empenhado, né, nestes últimos dias de negociações, para que nós consigamos garantir, como bem pediu e bem disse o presidente Lula quando esteve aqui, eu tenho trabalhado por esta tese há meses, né, de que é muito importante que nós não nos apresentemos divididos. Nós, que eu digo, é o campo da centro-esquerda no estado do Rio Grande do Sul. Então, as candidaturas de Beto Albuquerque, da Manuela, que foi nossa candidata a vice-presidente da República, é uma grande liderança da esquerda gaúcha, o Edgar Preto, que é o nosso pré-candidato apresentado, né, pelo Partido dos Trabalhadores, e também o Pedro Ruas. A minha visão, Rogério, é que nós devemos juntar essas 4 candidaturas. Não é uma química política simples, mas ela é muito importante para garantir, inclusive, a nossa presença no segundo turno da eleição aqui no estado. Porque se nós formos divididos em 3 candidaturas, se torna muito difícil o nosso desafio de chegar ao segundo turno. Provavelmente o Rio Grande do Sul vai ter uma eleição com 3 polos de polarização, né, na minha leitura. Um polo que é um polo mais bolsonarista, vamos dizer assim, do time mais do dia a dia do bolsonarismo, que está representado pela candidatura do deputado Onyx Lorenzoni. Eu acredito que o governador Eduardo Leite, que renunciou há poucas semanas atrás, se apresentará de novo como candidato à reeleição, e nós temos que ter uma candidatura forte para sermos um dos nomes que estará no segundo turno. E como as nossas pesquisas indicam que o presidente Lula já está em vantagem no Rio Grande do Sul, ele está na frente de Bolsonaro no Rio Grande do Sul, isto indica a força que nós temos para voltar a ganhar uma eleição e governar o estado, como fizemos com Olívio Dutra, com Tarso Genro, mas para isso é preciso esta unidade de primeiro turno, porque caso contrário nós podemos assistir um segundo turno entre o Onyx e o governador Eduardo Leite, por exemplo, com a gente estando fora, e isso seria de todo indesejável para quem quer, como eu, uma mudança profunda, né, nos rumos do governo do Rio Grande do Sul, acompanhando esta mudança pela qual estamos trabalhando para voltar a fazer no Brasil com a volta do presidente Lula à presidência da República. Mas, deputado, na prática, como é que estão as negociações e quem é que vai abrir mão? Então, Rogério, isso aí, se eu tivesse a receita deste prato, né, eu estaria consagrado. Eu tenho opinião, lógico, mas tenho procurado evitar de colocar em entrevistas públicas, porque como eu expresso ela em reuniões fechadas, né, onde eu tenho a chapa que eu entendo que é a que melhor compõe esta unidade, mas tenho evitado, né, de abordar isto publicamente, porque se eu cravasse, como a gente diz na política, uma chapa, eu estaria, excluindo alguém, né, dizendo, então esta mesa de negociação que tem sido conduzida em parte, inclusive com intensa participação do presidente Lula, dos presidentes nacionais destes 4 partidos, né, além das nossas lideranças estaduais, dos pré-candidatos, de pessoas como eu, ela pode chegar e, do meu ponto de vista, vem evoluindo positivamente nos últimos dias, né? E provavelmente dentro de uma semana, 10 dias, nós temos a decisão final a este respeito. Só para a gente fechar aqui, deputado, a ideia é PDT, PSB, PT e outros partidos mais ligados à esquerda estarem com um candidato único, é isso? A ideia é, não digo o PDT, porque o PDT tem este compromisso com a candidatura de Ciro Gomes a nível nacional, okay. Nós respeitamos isso, então seriam a Manuela, o Edgar Preto, o Pedro Ruas e o Beto Albuquerque
destas 4 candidaturas, nós convencermos um deles a não entrar na disputa e os outros 3 serem um candidato a governador ou candidata a governadora, um outro para o Senado e outro para vice. E desta maneira, nós, pelas pesquisas que temos em mão, teremos uma candidatura muito potente, que seguramente irá ao segundo turno. Aí não sabemos se contra Eduardo Leite ou contra Onyx Lorenzoni. Tá? Mas é muito difícil que a centro-esquerda gaúcha unida fique fora do segundo turno. Se pudéssemos ter o PDT junto, seria ótimo, e é um aliado que, inclusive, se dependesse de mim, nós comporíamos, inclusive, né, a candidatura Lula com a candidatura Ciro Gomes. Mas temos que respeitar, né, a autonomia dos partidos e, neste momento, o PDT se apresenta com uma candidatura própria, né, que aí no estado é Vieira da Cunha e a nível nacional é a candidatura de Ciro Gomes. Fontana, deixa eu fechar, deputado Fontana, uma frase que a gente tem ouvido, e o senhor tem ouvido direto, enfim, uma frase que é muito divulgada: o cara está liderando, esse cara é Lula, está liderando as pesquisas, mas não consegue sair na rua. Qual é que é a sua opinião a respeito dessa frase? Lidera a pesquisa, mas não pode sair na rua. A minha opinião é que essa é uma frase bastante equivocada, né? Ele circula em diversos lugares na rua, lógico. Infelizmente, Rogério, nós estamos vivendo um período onde foram inoculados, né, os vírus do ódio e da intolerância na política. A política virou uma guerra e a política não deve ser uma guerra. Aliás, a escolha corretíssima que o presidente Lula fez de convidar Geraldo Alckmin como candidato a vice, ela simboliza o compromisso que nós temos de repactuar o país, de colocar pessoas que pensam diferentes sentadas numa mesma mesa para encontrar soluções reais para o povo brasileiro, que está asfixiado por uma enorme inflação, a maior dos últimos 28 anos. O desemprego cresce sem parar. Eu saí agora aqui de um ato onde se lançou uma frente política, né, de combate à fome, porque o Brasil voltou para o mapa da fome. Hoje são 33 milhões de brasileiros que passam fome, e o presidente Lula tem que ter cuidados, sim, com a sua segurança, porque o fanatismo de um ou outro instilado nesta rede de ódios, de intolerâncias que a guerra cultural trouxe para a política brasileira e que o bolsonarismo especialmente apoia, alguns setores, evidente, não são todos, né? É muito ruim e nós temos que cuidar, né? Não podemos correr riscos com a vida do presidente. Então, por isso tem se feito atos, em geral, em lugares fechados, né? Mas o presidente, as pesquisas mostram isso, né? Se alguém pode andar na rua como uma liderança política, não há ninguém que tenha maior apoio do que Lula hoje, em qualquer pesquisa. Todas as pesquisas que têm saído nas últimas semanas, uma parte delas, inclusive, já indicam a vitória do presidente Lula no primeiro turno, né? Então mostra que ele é muito bem recebido pelo povo brasileiro, pela maioria do povo brasileiro. Mas nós temos que ter muita prudência e muita sabedoria para enfrentar este processo de uma eleição que, infelizmente, será muito marcada, né, por esta tentativa de atos mais violentos por parte deste bolsonarismo mais radicalizado. Aliás, quero aproveitar, Rogério, eu digo isso em todas as entrevistas que dou, e dizer a toda a população que está me ouvindo, aqueles que votam no presidente Lula, dizer também para aqueles que votam no Bolsonaro, porque eu respeito a todos, que uma coisa que nós queremos recuperar com a vitória de Lula é a ideia de que a bandeira brasileira, dentre tantas coisas que nós queremos recuperar, é a ideia de que a bandeira brasileira é de todos os brasileiros. E até isso aconteceu com o bolsonarismo, a tentativa de se apropriar de um símbolo de unidade nacional para alimentar um contendor político. Quer dizer, a bandeira do Brasil não é a bandeira de um partido político. Ela é uma bandeira de todos nós. Eu sou tão brasileiro quanto o bolsonarista mais fanático que defenda o bolsonarismo. Né? Todos nós somos de uma mesma nação. E passada uma eleição, nós temos que saber respeitar as regras. Aliás, o presidente hoje acabou de dizer mais uma das tantas bobagens que ele diz, dizendo que ele pensa em não respeitar mais decisões da justiça brasileira. Imagine a anarquia que um país vira
se um presidente da República se acha no direito de não respeitar decisões da justiça, né, Rogério? Fontana, muito obrigado. Qualquer novidade, por favor, e na próxima visita aqui no estúdio sempre fica melhor. Fontana, muito obrigado. Cumprimentos, qualquer novidade. Boa noite, muito obrigado. Um abraço grande, uma boa noite para ti, Rogério. E com certeza, na minha próxima estada em Farroupilha, o compromisso número 1 é te visitar nos estúdios da Rádio Espaço. Um grande abraço. Viu, Fontana? E uma boa noite para todos os ouvintes. É que muita gente está te saudando, eu não vou conseguir, eu estou com 2 matérias aí, estou sem tempo, mas muita gente saudando, lamentando que o senhor não vai para mais uma reeleição. É que o senhor faz parte da nossa história aqui também. Porque em várias eleições, se não foi o campeão número 1, ficou entre os 3, os 5 mais votados. Uma ligação fortíssima com a gente aqui. Obrigado, Fontana. Obrigado pelo carinho de todos, Rogério, que estão expressando, e eu vou continuar trabalhando sempre por Farroupilha. Um abraço grande. O senhor também.